Eu gosto da Miriam porque ela sonha, né? Ela dá aquela Sonha, sonhada monstruosa. isso. É Eu bom. não sonho, eu viajo, eu dou umas viajadas assim também que. Só que é o seguinte, posso entrar nesse papo do Diniz? Claro. Claro. Então, o lance é o seguinte: eu sempre achei que o trabalho do Diniz tem prazo de validade. Mesmo no auge do Diniz, na época do São Paulo, na época agora do Fluminense, mas agora na época do Fluminense, porque eu fiquei traumatizado com a época do São Paulo. Né? A época do São Paulo foi muito chocante aquilo que aconteceu. São Paulo estava 7 pontos na frente. São Paulo foi eliminado pelo Grêmio no Morumbi da Copa do Brasil, ganhou um jogo no domingo, na quarta foi aquele escândalo com o Tietê, pum, desandou. Desandou completamente. Aí, a gente fala, na época, eu falei muito isso, e a grande maioria também falou, aquele absurdo que o Diniz fez com o Tietê quebrou o grupo, né? Os jogadores se distanciaram do Diniz, porque a parte que era amiga do Tietê ficou invocada, os outros também não gostaram. Tá? O único que gostou foi o Daniel Alves. O único que falava do Diniz naquela época era o Daniel Alves. Daniel Alves. Beleza, teve esse fato. Mas agora no Fluminense, depois ele foi pro Santos, ele teve uma passagem no Santos, ele foi expulso no primeiro jogo contra o Boca Juniors, depois foi demitido também, que não andou. Aí no Fluminense, o trabalho dele foi. A parte boa do trabalho dele ela foi mais longa. Ela foi mais longa que foi no São Paulo. Né? Só que começou no meio do ano passado e está chegando no meio desse ano, começou a aparecer um prazo de validade. Eu acho que o time dele é dividido em duas partes. A primeira parte do trabalho dele é imprevisível. Né? O time toca, todo mundo entra na roda. A segunda parte é totalmente previsível, porque os caras continuam tocando para lá e para cá e não muda. E não muda, entendeu? Então, o que é imprevisível antes, todo mundo fica esperando o que vai acontecer agora. Bom, vamos marcar desse jeito. E aí, ele não tem um plano B, ele não mostra um plano B, ele não tem outro tipo de estilo, tá? Nunca mostrou um outro tipo de estilo, e eu acho isso muito pouco para se ganhar títulos, grandes títulos. Porque você vai pegar times, por exemplo, o Vanderlei, ontem quarta pegou o Atlético, montou um time ali, o time voltou a jogar bem, obviamente, mas engoliu o Atlético, que 15 dias antes, o Corinthians não tinha dado um chute no Mineirão. Um chute não deu no Mineirão. Né? O Atlético veio com uma postura mais blasé e foi atropelado. Só que são alternativas diferentes. O Diniz não apresenta. Ele ganha ou perde e o time dele fica jogando do mesmo jeito. Ele fica pressionado e o time dele joga do mesmo jeito. Ele amassa outro time e o time dele está do mesmo jeito. Eu acho muito previsível. É muito previsível. Sabe? Para qualquer tipo de campeonato. É lógico que o mata-mata, eliminatória, jogo eliminatório, você pode encaixar um jogo, ir encaixando e passando. Mas eu acho muito difícil um time que tem um esquema só, mesmo que o esquema seja bom, não ter prazo de validade. Não é questão só do Diniz. É qualquer treinador que tem um jeito só de jogar, eu acho que tem prazo de validade.